Já está funcionando. Bom dia, irmãos. Vamos iniciar nossa aula. Nosso reloginho lá tá precisando de ser atualizado, né? Do horário de verão, né? Mas nós estamos com o nosso tempo escasso, então vamos correr aqui para a gente aproveitar bem nossa aula. Que Deus esteja abençoando a cada um de nós, né? Temos pouquinha gente hoje. Pedir para nossa irmã Dona Inácia para estar orando pela gente. Que Deus abençoe nosso dia hoje, tanto o professor quanto os alunos, né? Nosso Deus, nosso Pai, que está no céu, te agradeço, Senhor, por essa igreja, por tudo que a gente vê aqui, os irmãos, o amor que cada um tem por cada um de nós, Senhor. Abençoa o professor Alda, abençoa todos os professores, os irmãos, o pastor, Abençoa, Senhor. Deus. Sou o pastor Abel, a sua esposa, sua família, Abençoa, o Pai. Marcos, o pastor Maurício. Abençoa os projetos da igreja, Pai. Sim, Senhor, eu te peço por todos os nossos irmãos, pelos enfermos, pelos que estão fora da igreja, que estão faltando. Senhor, tem misericórdia, Senhor. Sim, Abençoa minha família, ó Pai, cuida de cada um deles, Senhor. Abençoa Ivone, dá saúde a ela, a mim, Senhor. Estamos perdendo o trabalho, mas Tu sabes o motivo, Pai. Ajuda-nos para que estejamos aqui na Tua casa, para Te adorar, para Te louvar, Senhor. Abençoa-nos, ó Pai. São bênçãos que eu Te peço e Te agradeço no nome santo do Teu amado Filho, Jesus Cristo. Amém. 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 Obrigado, né? A gente agradecer, né, as homenagens no Dia dos Professores, mas a gente pede que os irmãos intercedam muito pela gente, né? Eu tenho bastante dificuldade para exercer esse ministério que não é fácil. E a gente, hoje em dia, a gente vive uma vida muito corrida, né? Uma vida muito complicada e essa semana toda a Fátima teve passando bem ruinzinha, né? A semana inteira praticamente. E isso gera algumas dificuldades maiores para a gente, né? E a gente às vezes quer se dedicar, precisa se dedicar mais para poder, muitas vezes, suprir as deficiências que a gente tem, né? Que não é fácil. Então a gente tem que procurar estudar bastante, preparar bastante, e a gente sabe disso. Então nós queremos pedir nossos alunos, nossos queridos irmãos, que nos ajude com suas orações, né? Para que Deus esteja nos abençoando. Nossa lição de hoje, no jardim, parte 2. Domingo passado, né, nós vimos a lição que era o início dessa, né? Hoje é um complemento, no jardim, parte 1, e hoje no jardim, parte 2. Então, o capítulo 17 de João, né? Livro de João, capítulo 17, que é a oração sacerdotal de Jesus. Então, nós vemos que esta lição mostra a preocupação do Mestre, né, com a oração. Jesus nos deixou bastante exemplo, Ele sendo Deus, sendo o Deus Todo-Poderoso, né? Ele deu muitos exemplos de oração. E Ele sempre falou que nós devíamos estar buscando. Ele deixou a oração modelo, né? Que os discípulos pediram para Ele, ensina-nos a orar. Ele deixou a oração modelo para nós, como para nós estarmos orando, e sempre Ele incentivou a todo cristão a orar, né? E essa lição traz, então, esse exemplo de Cristo da oração, que é um meio de graça, um meio de nossa santificação, né?
Eu sempre costumo falar, às vezes no grupo de oração, já falei isso algumas vezes, que a oração não é como muita gente pensa, né? Que a gente fala e Deus está ali pronto à nossa disposição para nos atender. Mas a oração nossa, mesmo quando nós não somos atendidos, ela é o meio de graça que nos leva a nos aproximarmos mais de Deus. Muitas vezes a gente passa por muito problema, a gente é experiente já nisso, já temos visto muitas pessoas que sofreram a vida toda com algum problema, né? E orou muito e pediu por esse problema e não teve quase o seu problema atendido. Mas você vê a pessoa, a intimidade que ela tem com o Senhor, mesmo diante de sofrimento, de problema, de luta, a pessoa, ela tem uma intimidade com o Senhor, porque a oração, quando você está falando com Deus, você está sendo agraciado com o Espírito Santo na sua vida. Te faz você descansar no Senhor, mesmo em meio ao problema. Você crê que Deus está com você e se Ele não responder aquele seu problema da maneira que você quer, Ele está fazendo melhor por você. É isso que todo cristão deve ter em mente, deve ter na sua cabeça. Então nós vamos estudar essa lição desta manhã, que é no jardim, parte 2, a oração sacerdotal de Jesus, né? E a lição nos diz assim, a revista do professor nos diz, a lição em uma frase: a oração sacerdotal de Jesus nos ensina que orar é entregar-se em submissão à sua perfeita vontade e ter disposição para obedecê-lo. Depois nós vamos ver os objetivos desta lição e por que nós devemos estudar esta lição. No final a gente fala sobre isso. Mas o capítulo 17 de João começa o primeiro versículo dizendo assim: tendo Jesus falado estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Então, tendo Jesus falado estas coisas, que coisas? Nós vamos entender, né, o texto, então, entender que coisas eram essas, né? O capítulo começa com esse primeiro versículo, Jesus iniciando a sua oração, mas antes João destaca isso, né? Tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos ao céu e disse. Ele começou a orar, mas tendo dito essas coisas, então nós temos que voltar ao capítulo 16, né? E entendermos o que ele fala no capítulo 16. E nós vemos que Jesus, por várias vezes na palavra de Deus, vários textos, vários livros, né, nos evangelhos, ele tem uma preocupação grande em preparar os seus discípulos para a sua partida. Ele teve um ministério de 3 anos aqui com os apóstolos, né? E foi um ministério maravilhoso. Mas é um tempo muito curto se a gente pensar para nós, né, como humanos, pensar 3 anos de ministério. Tenho certeza que os discípulos pensavam que ele fosse ficar, né, para sempre com eles, né? E eles nunca aceitavam isso, né, da partida de Jesus. Mas Jesus estava sempre colocando isso. E depois ele vai colocar que era necessário ele ir. Porque se ele não fosse, ele não poderia enviar o Espírito Santo. Este sim estaria para sempre com eles e está para sempre conosco hoje, para nos orientar, para nos guiar, para nos iluminar quando nós lemos a palavra de Deus, né? O Espírito Santo está conosco hoje para nos dirigir nossa vida em questões, qualquer problema, qualquer decisão, qualquer coisa que nós temos que tomar. É o Espírito Santo que está sempre conosco, o Consolador, que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele enviou para o seu povo. Mas os seus discípulos demoraram a entender isso, né? A entender
a necessidade da partida de Jesus, né? Eles não aceitavam isso, eles só foram realmente entender, só foram aceitar realmente isso daí após a ressurreição de Jesus, após a sua partida. Perdão. Então, se a gente vê todo o capítulo 16, lá começa falando da missão do Consolador, a missão do Espírito Santo, né, que Jesus ia enviar, né? E depois lá no final ele tem as palavras de despedida, né? As palavras de despedidas de Jesus, ele diz assim: estas coisas vos tenho dito por meio de figuras. Vem a hora em que não vos falarei por meio de comparações, mas vos falarei claramente a respeito do Pai. Naquele dia pedireis em meu nome, e não vos digo que rogarei ao Pai por vós, porque o próprio Pai vos ama, visto que me tendes amado e tendes crido que eu vim da parte de Deus. Vim do Pai, entrei no mundo, todavia deixo o mundo e vou para o Pai. Ele fala isso aqui, né, no primeiro versículo que nós lemos aqui, o 25, essas coisas vos tenho dito por meio de figuras, né, porque anteriormente lá ele tinha falado, né, aos seus discípulos que ele falava por meio de parábolas e eles ficaram, né, muitas vezes assim, sem entender, né? Ele diz aqui no versículo 12: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará todas as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Aí ele começa: um pouco e não mais me vereis, outra vez um pouco e ver-me-eis. Então os discípulos nesse instante ficaram, né, assim, perguntando: o que vem a ser isto, né, que ele está falando? Um pouco e não me vereis, e outra vez um pouco e ver-me-eis, né? Ele estava falando de sua morte, de sua partida. E os discípulos, né, não estavam preparados ainda para aquele momento da separação do Mestre, porque eles achavam que Jesus era o rei que viria para governar, que viria ser o rei de Israel, que viria dar um reino com toda a liberdade para aquele Israel, um reino, né, político para Israel, né? Era assim que o judeu entendia que Cristo, quando viesse, assumiria esse papel. E Cristo mostra que a sua missão aqui na terra não foi nada disso. Ele não veio como um rei guerreador. Ele veio com uma simples criança humilde, se despiu de toda a sua glória que ele tinha com o Pai lá em cima, se tornou um humano como nós, sofredor também, sem pecado, é verdade, mas um ser humano que sabia o que era padecer, sabia o que era sofrer, que era passar necessidades. Ele veio para mostrar que a maior coisa que ele veio ensinar é a humildade, né? Quando ele nos mostra que aquele que quiser ser maior, seja o primeiro que sirva. Isso foi o que Jesus veio trazer. Então era um ministério totalmente diferente daquilo que todo judeu esperava, todas as pessoas esperavam, né, que Cristo viesse fazer. Ele deixou todo mundo muito surpreso, né? Até nós já comentamos, já falamos aqui a respeito daquela triste, vamos dizer assim, passagem quando os filhos de Zebedeu, né, a mãe fala para os filhos pedir, né, para pedir para Jesus que quando ele estivesse na sua glória lá, que os dois fossem, né, tivessem esse privilégio de estar um à direita, um à esquerda de Jesus, né? E então aí Jesus vai responder, né, que elas não sabiam o que estavam pedindo, né? Porque eles não tinham essa condição.
E aí Jesus vai falar, né, que a nossa maior, vamos dizer, glória que a gente possa ter na nossa vida é a humildade, aprender a humildade, aprender que nós não somos nada, né? Que a gente deve estar na igreja, se colocar inteira submissão da vontade de Deus para nossas vidas, né? Que Deus tem um propósito para cada membro da igreja, para cada pessoa que está na igreja, que é um cristão verdadeiro. Deus tem um plano na vida de cada um. Ninguém fica aqui de mão cruzada, não. Se fica é porque não quer servir, é porque não tem desejo de servir. Mas todos nós temos a nossa missão, todos nós temos uma como é que a gente fala? Uma missão, não era isso que eu queria falar, né? A gente tem, Deus dá a cada um dom, talento, isso. É a hora que as palavras fogem, né? E Deus dá para cada um, né? Às vezes alguns recebem um só, outros recebem muitos. E alguns recebem muito e não executam nenhum, né? Enterram todos os seus talentos, né? Como a parábola dos talentos, né? E às vezes geralmente né, Dona Josina? Mas às vezes alguns têm um só, mas faz com amor, com dedicação, e esse é louvado, né, perante Deus, esse é abençoado. Mas então nós estamos aqui para sermos usados pela glória de Deus, mesmo na nossa insignificância, na nossa incapacidade, né? Mas Deus às vezes nos abençoa quando a gente faz de coração, a gente faz com amor, né? E tem um chavão aí que a gente costuma muito ver aí na rua, né? Às vezes a gente cansa de ver nos carros, no caminhão, por aí, que Deus não escolhe os capacitados, né? Mas Ele capacita os seus escolhidos. E é isso mesmo, né? Graças a Deus por isso. Mas então os discípulos, continuando lá, os discípulos ficam naquela dúvida, perguntando, sem entender o que Jesus estava querendo dizer, né? E Jesus, com a sua onisciência, ele percebe, né, que eles estavam lá, um cochichando com o outro, o que ele está querendo dizer, né? Então ele vai explicar aquilo lá, né, que ele teria que partir, ele iria morrer. E ele até dá o exemplo da mulher quando está para dar à luz, naquele momento de dor, de sofrimento, né? Ela sente muita tristeza, porque deve ser muito difícil. Eu nunca dei à luz não, viu gente? Mas deve ser bem cruel, né? Diz que é uma dor bem triste, né? Que a mulher sente para dar à luz. Então ela passa por aquele momento difícil, aquele momento de sofrimento, mas depois, ao ver a chegada de uma criança, de um bebê, né, todo aquele sofrimento é recompensado. Todo aquele momento angustiante que ela passou, quando ela vê ou escuta aquele chorinho ali, né? É um momento que acho que creio que é inexplicável, né? Tanto na vida da mãe como de um pai também, né? Então, é muito... No último caso, né? Então, nasceu um menino essa semana de 5 quilos. E foi parto natural, porque eles esperaram até o último momento. E eu visitei a mãe, nós fizemos visita lá na ala. E eu gosto de visitar ela de parto natural, né? Porque eu fiz o cursinho para doula, então eu vou de vez em quando eu vou lá ver as mães. Mas é muita dor. E ela me disse assim, a senhora não imagina o que eu passei durante 5 quilos. 5 quilos e ser parto natural. É um absurdo para esses médicos.
Eu disse, não, é uma realidade, porque isso foi deixado por Deus. E aí onde eu aproveitava para evangelizar as mães usando esse versículo, né? E aí eu comentei, após o neném nascer, acabou as dores, você vai para casa livre, não tem mais nada para fazer, não tem cesárea para fazer curativo, você já faz o seu serviço e não volta para o hospital. E ela deu risada, disse, a senhora está certa. Mas não era o primeiro filho dessa mãe, não era? Era O primeiro filho. Não, né? Não. Acho que é mais fácil, né? Quando não é o primeiro. O primeiro acho que é pior ainda, né? Se for um menino de 5 anos, o primeiro filho. 5 quilos, acho que... é muita coisa, né? E ela conseguiu. E os médicos ficaram assim, colocaram o neném, tudo quanto foi parede, a foto do neném da mãe. É quase que uma raridade. Mas né? a palavra de Deus se cumpre. É. Quando a gente vai nessas áreas, a gente vê a palavra de Deus se cumprir. Então, e Eu usei Jesus... muito esse versículo para evangelizar mães sexta-feira agora. Que legal. E Jesus deixou então esse exemplo para os discípulos também, dizendo que, né, eles iriam passar por aquele momento de tristeza, né, da partida de Jesus, da morte, mas que logo depois eles iriam se alegrar novamente com a ressurreição de Jesus, né? E é assim, todo cristão, hoje nós entendemos, né? Aquele tempo os discípulos ainda não tinham passado por isso. Hoje nós entendemos o porquê da morte e da ressurreição de Cristo. É o auge, é a bênção de todos nós cristãos, é o que Cristo fez por nós, né? Então é uma coisa assim maravilhosa, né? E Jesus pede na oração, né, sacerdotal lá, ele pede então a sua glorificação, né? Ele pede que Deus dê novamente a ele a glória que ele já tinha lá na eternidade com o Pai, aquela glória que ele se despiu todo, ele agora iria novamente ter esta glória, né? Então, a revista começa dizendo, entendemos que orar é falar com Deus publicamente ou em particular. Na maioria das vezes oramos para pedir, tanto por nós mesmos quanto por outros, e às vezes para agradecer. Segundo os seus discípulos registrados, Jesus foi um homem de oração. Mas a oração que conclui o seu último discurso aos discípulos ganhou notoriedade pela relação que mantém com sua morte em favor do seu povo, a tal ponto que passou a ser chamado de a oração sacerdotal. E quais foram os últimos pedidos de Jesus a Deus pouco antes de enfrentar a cruz? Então aqui começa, a revista, quem estudou, né, viu que ela divide em 3 partes, né? Então a primeira parte, ele pede que ele fosse glorificado, vai do versículo 1 ao versículo 5, e diz, sabendo-se que aproximava o momento em que seria preso e morto, o Salvador levanta os olhos em grata oração, porque é chegada a hora. Jesus, ele já vinha há algum tempo, né, passando por esse momento assim, e eu fico, às vezes, eu estudando lá, eu ficava pensando, né, que momento angustioso, né, para Cristo, está sabendo que está chegando aquela hora, e ele sabia o quanto ele iria padecer, ele tinha consciência disso, né, e quando o Pai, lá na eternidade, fez esse plano com ele, né, e ele prometeu, né, e ele se propôs a cumprir com esse plano, e ele veio e cumpriu, né, e ai de nós se ele não tivesse cumprido isso daí, né. Então Cristo veio e cumpriu esse plano por nós. Então naquelas semanas que antecederam, né, e é citado aqui vários textos também, principalmente no livro de João, que naquela briga que ele tinha com os fariseus, os saduceus, os escribas, no templo, em todo lugar, muitas vezes Jesus confrontava eles com palavras duras, né, que nem nós... Na última lição que eu dei mesmo, né, deles falando com Jesus lá no templo, quando eles quiseram pegar Jesus lá a respeito da mulher adúltera, né, que eles
foi pego em flagrante adultério lá, e eles queriam desmascarar Jesus e desafiaram Jesus lá, e foram eles que saíram envergonhados, né? E eles estavam ali para prender Jesus, mas a Bíblia fala em várias passagens, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Então aquilo se cumpriu exatamente na hora que Deus determinou, na hora que Deus quis, né? Várias passagens da Bíblia nós vemos isso, né? Eles tinham oportunidade de pegar e prender Jesus, mas não fizeram porque Deus não o permitiu ainda. Tinha um momento certo de isso acontecer, e Jesus sabia que ele iria passar exatamente naquele momento. Então nós vemos ele se angustiando, levando Pedro e João lá para orar com ele, os discípulos dormiram, né? Quando Jesus, naquele momento de maior dor, de sofrimento, eles pediu que eles ficassem com ele e vigiassem um pouquinho, orando ali por eles, e quando ele se retirou para orar um pouquinho mais distante deles, e quando ele voltava, eles estavam dormindo, porque não aguentaram ficar, né? Era noite. E então a gente vê que o sofrimento de Jesus foi grande, grande. Aquela angústia que ele passou era grande. Mas ele tinha vindo aqui para cumprir. E mesmo no pior momento lá, quando ele pede ao Pai, se possível, passa de mim este cálice, ele ainda fala, né? Mas contudo, seja feita a tua vontade. Isso tudo é exemplo para nós, exemplo de obediência ao Pai. E quantas vezes nós, por tão pouca coisa, nós queremos desistir, né? Nós somos tão falhos, tão pequenos, e às vezes por pouca coisa, né? Porque nós não podemos nem comparar com o sofrimento que Cristo passou, nós não chegamos nem a 5%, né? Do que ele passou. E a gente, por tão pouco, às vezes a gente desanima, a gente fica querendo não vir mais para a igreja, a gente fica desanimado, às vezes muitas pessoas às vezes entram em depressão, né? Por causa dos problemas, das coisas que acontecem, mas nós devemos ser perseverantes e ter como exemplo, lembrarmos sempre disso, que Cristo passou em nosso lugar para nos dar a vida eterna. E lembrar sempre disso, que todo esse sofrimento que Cristo passou aqui foi para um momento glorioso, para um fim glorioso, né? Para uma bênção. E conosco também é a mesma coisa, né? Como a própria palavra de Deus fala, que nós não pertencemos a esse mundo, nós não somos daqui, nós estamos aqui de passagem. Então, o que nós vivemos, o que nós passamos aqui nessa vida, alguns vivem 60, outros 70, alguns não vivem nem 20, né? Cada um tem o seu momento de existência aqui, de acordo com a vontade de Deus, que ele tem um momento de nossa partida, já está determinado por ele, já está escrito lá na eternidade, né? E alguns, quando muito, vive 90 e poucos anos, né? Mas a gente for comparar com a glória que nós teremos na eternidade, uma eternidade toda para passar, então isso aqui para nós não deveria ser nada, né? A gente devia passar brincando, sabendo que essa vida de sofrimento que nós vivemos aqui é um exercício para você estar pronto para quando você receber, né? O vinde benditos de meu Pai, possuir por herança o reino que vos está preparado desde a eternidade. Então, sim. A glória já lhe pertencia, mas ele disse: Pai, glorifica-me na verdade, porque a tua palavra é a verdade. Isso significa que ele queria a glória como mediador e redentor nosso, né? Porque até aí ele não era mediador, porque ele era homem, mas ao subir ele é o nosso mediador. Nós chegamos ao Pai por intermédio dele. Fala que naquele momento ele
quando ele concluiu, né, fala aqui que ele é o mediador e o redentor nosso, né? E aí ele pede então que Deus o glorifique novamente com a glória que ele tinha lá na eternidade, né, com o Pai, para que nós crescemos nele, né? Então, se a gente entender isso, né, que Cristo nos deixou esse exemplo. Ele veio aqui, 3 anos de ministério que ele ficou aqui, ele passou por várias provações, por vários sofrimentos que ele teve, e isso chegou até a cruz, né? Todo aquele sofrimento que ele passou, mas depois, quando ele foi assunto ao céu, ele reassumiu toda a sua glória de novo. Ele foi reinar. Hoje ele está lá no céu reinando, né, como um rei realmente que ele é, reinando, preparando um lugar para quando nós formos para lá também, né? Como nós vimos já em lição anteriores, né, que ele falou que na casa de meu pai há muitas moradas. Foi a lição de domingo, né, dona Gel? Mas vou preparar-vos o lugar, né? E se assim não fosse... Ah, essa foi do Hinaldo. É do Hinaldo. E lá tem muitas moradas, né, que ele falou. E ele foi lá preparar a morada para cada um de nós. Lá nós teremos, cada um terá a sua mansão lá, né? Então, se a gente pensar assim, fica muito mais fácil a nossa vida, né? Não é fácil a gente viver aqui nesse mundo e passar por tudo que nós passamos. Mas a gente tem que encarar isso como um privilégio de passar por tudo isso, porque nós vamos ter a oportunidade depois de recebermos, né, que Deus nos deu essa bênção, essa vitória, é Deus quem nos deu, né? Então, ele fala, né, que ele não vê como hora da morte, mas como hora de glória. Olha aqui como a revista coloca isso, né? Jesus estava sabendo de todo o sofrimento que ele ia passar na cruz, mas ele não via aquilo como uma hora da morte. Ele via como uma hora da glória. Então, é assim que nós devemos encarar também, né? A hora de nossa morte, a nossa passagem, tudo, é o momento de nós também reassumirmos, né, essa glória que nós vamos obter lá na eternidade, né? A crucificação pode ser um instrumento de glorificação, e foi, né? Por isso que Cristo, ele foi até a cruz, porque ele ia entendendo que a morte e a sua crucificação era um momento de glória e um momento de glorificação para ele, né? Então, primeiramente, Jesus e o Pai são glorificados na obediência voluntária de sua morte sacrificial na cruz. Então, Jesus e o Pai, eles tiveram a sua glorificação nessa obediência. Então, a lição está falando também que isso é o exemplo para nós também, né? Que assim como Cristo obedeceu ao seu Pai, cumpriu a sua missão totalmente e perfeitamente, nós não cumprimos perfeitamente, porque nós somos pecadores. Mas ele morreu para nos dar o perdão, e para que nós também obtêssemos esse direito de estarmos no céu, na presença de Deus, glorificados também, né? Então, fala assim, que a sua morte sacrificial na cruz, está lá em João 10:18, ele deu esse acesso a nós, e essa é a vontade do Pai, que ele desceu do céu para executar. Capítulo 17, o verso 4. Além disso, a glória da cruz é que a morte do Filho adquirirá a vida eterna a todos aqueles que seu Pai lhe deu antes da fundação do mundo. Em João capítulo 17, que é o capítulo que nós estamos estudando, no versos 2 e o verso 6, fala a respeito disso. E lá também em Efésios, capítulo 1, 4, né, também fala disso. Nós não vamos ler para não tomarmos mais tempo, né? Ambos serão glorificados no louvor eterno dos eleitos redimidos, como está em Apocalipse, capítulo 7, de 9 a 12. E mais,
A morte representa para Cristo a oportunidade de retornar à glória de que desfrutava na eternidade, do qual se esvaziou ao tomar a forma de servo e se humilhar até a morte de cruz, para ser exaltado pelo Pai após a conclusão de sua obra redentiva. Capítulo 17, 5, 24, no capítulo 1 de João também, os versos 1 e 2, e em Filipenses 2, 7 a 9, também fala disso. A morte de Jesus representava para ele, então, a oportunidade de retornar à glória que ele já desfrutava na eternidade. Então, a oração sacerdotal é belíssima, porém, em muitos aspectos, ela é única e reproduzível. Porque qual ser humano poderia pedir a glória ao Todo-Poderoso? Nenhum. Só Cristo mesmo, que é o nosso Deus, né, que poderia pedir isso daí. Então, fala que a oração sacerdotal ela é belíssima, porém, em muitos aspectos, ela é única e irreproduzível, né? Porque fala que se a gente só em pensar em pedir a glória ao Pai, já é um pecado, né? Essa relação é somente de Deus e no Filho. Só foi possível porque ambos desfrutavam da mesma glória, né? Como está lá em João 17, 5, 10, no capítulo 10, versos 30, no capítulo 17, 21 também. Eles estavam juntos na criação do universo, assim como estão juntos na redenção de pecadores. Então, todo esse plano que começou lá no início, lá na eternidade, quando a Trindade, né, assumiu a criação, quando Deus criou o homem, quando lá na eternidade Deus já predestinou aqueles que Ele iria salvar, né? E aqui, nesse capítulo 17 também, a gente vê claramente, né, falando muitas vezes a respeito da predestinação, a respeito daqueles que o Pai, por quem o Pai morreu. E aqui fala claramente que Ele não morreu por todos, né? Jesus deixa bem claro que sua intercessão era pelos eleitos, quando Ele fala, não rogo pelo mundo, né? Muitas pessoas falam que Cristo, né, que Deus morreu pelo mundo. Muitas pessoas citam o exemplo lá de João 3,16, né, que é um dos versículos mais conhecidos, todo mundo sabe de cor, né, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho de gênero para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então lá fala que Deus rogou pelo mundo, mas não era o mundo todo no sentido de ser humano, né? Deus estava falando o mundo. Todas as raças Deus tinha os seus escolhidos, né? Isso que estava falando lá. E aqui ele fala que ele não roga pelo mundo, né? Então ele não está rogando por toda a humanidade no mundo, mas por aqueles que o Pai lhe deu, né? Porque eles já não pertenciam mais ao mundo, né? Orou pelos seus discípulos porque eles já não pertenciam mais ao mundo, mas eles permaneceriam nele, né? O verso 11, né, do capítulo 17. Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós. Né? Então Cristo estava intercedendo pelos apóstolos que iriam ficar aqui até o momento próprio, mas eles já não pertenciam mais a esse mundo, né? Mas ele continua, né, pedindo por eles. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome que me deste, e protegi-os, e nenhum deles se perdeu, exceto o filho da perdição, para que se cumprisse a Escritura. Mas agora vou para junto de ti, e isto falo no mundo, para que eles tenham o meu gozo completo em si mesmos. Eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Não peço que os tires do mundo, sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então aqui também, outro exemplo, outra grande lição que Jesus vai nos dar.
que ele vem nos mostrar que a nossa santificação, nós pedimos muitas vezes nossa santificação a Deus. A gente tem que pedir na oração, como nós falamos no início. A oração é um meio de graça que nós devemos usar para nos santificarmos. E aqui Cristo vai falar que santifica-os na verdade, o versículo 17. A tua palavra é a verdade. Então nós devemos pedir a santificação através da oração e buscarmos a santificação na palavra de Deus, né? Nós temos essa responsabilidade. Temos essa responsabilidade. E é um dever de todos nós. E não adianta muitas vezes a gente só pedir a santificação, mas a gente deixar a nossa Bíblia empoeirada lá no nosso criado mudo lá, se a gente não buscar. Porque aqui é que ela revela todo o querer de Deus para a nossa vida. Aqui ela revela tudo aquilo que nós temos dúvida. Revela tudo aquilo que nós precisamos com orientação para qualquer decisão que nós tivermos que tomar. A gente ora muitas vezes para um problema que nós estamos passando, uma decisão que nós temos que tomar e a gente fica muitas vezes em dúvida o que eu desejo fazer, o que eu preciso fazer, o que eu tenho que fazer. E a palavra de Deus tem todas as respostas para todas as nossas dúvidas, né? Ela é a palavra de Deus, ela é a bússola, ela é a orientação na vida do cristão. Então, se nós fizermos isso, orarmos incessantemente, buscando a Deus, né, para que Ele nos abençoe, e buscando, lendo a sua palavra diariamente, com interesse em aprender, lendo e estudando, realmente para a gente entender. Ela é o manual de vida, né? A Bíblia é o manual de vida que Deus nos deixou. Aqui está toda a verdade. Muitas pessoas, né, às vezes procuram orientação em tantas coisas, né? O mundo que não conhece a Deus, né, procura orientação em tantas coisas. A gente fica às vezes, né, pensando, às vezes na televisão tem tanta propaganda de um tal guru lá que agora hoje tudo é dinheiro, né? Eles fazem propaganda lá que você liga lá pro cara e custa apenas R$4, R$3, não sei, um pouquinho lá para você ter uma orientação lá, né? Uns gurus aí que... Aí eu fico pensando às vezes, né? Hoje nós estamos no século XXI, com tanta, né, evolução, com tanta tecnologia, com tanto... as pessoas são tão inteligentes hoje, né? Tanta gente culta, estudada, inteligente, e essas pessoas, às vezes mais cultas, às vezes é que vão atrás de uma... Eu fico pensando, como é que um ser humano ainda pode hoje ir atrás de umas besteiras dessa, né? Atrás de tanta besteira que tem aí, como é que a pessoa... Mas é que, infelizmente, se eles não têm Deus, né? Eles não têm a sabedoria que, graças a Deus, nós temos, né? Eles não têm essa palavra aqui. Eles não têm o entendimento que o Espírito Santo nos dá, nos ilumina para que a gente entenda isso daí. Muitos bem, mas não valorizam. Foi o que ele disse o Senhor disse que nós valorizamos a palavra. E sim, porque é isso que nos faz crescer. Então, por isso que ele está delirando com o ensinamento. É por isso que eu falo, eu já falei aqui, eu sempre falo, eu louvo a Deus diariamente por eu estar numa igreja hoje que é uma igreja que tem uma doutrina bíblica, né? Uma doutrina dentro da palavra de Deus mesmo, e por a gente ter pastores e professores e pessoas aqui comprometidos realmente com a palavra de Deus. E as revistas que nós temos, graças a Deus, né, que são revistas muito boas, que são colocadas por pastores, pessoas preparadas por Deus mesmo para nos trazer essas bênçãos aqui de lição que a gente tem, e nós temos esse privilégio. Olha, eu já fui testemunho, irmãos, de tantas pessoas falar. Há muitos anos atrás eu tinha um cliente, eu trabalhava com autopeça, né, e vendia autopeça, e eu tinha um cliente aqui na Avenida Conselheiro Carrão. Ele era pastor da Assembleia de Deus. Ele chegou a vir bastante vezes aqui às quartas-feiras aqui para ouvir o estudo bíblico.
E sempre quando eu ia lá, ele falava, ô meu irmão, como é que tá? Isso aqui, e a igreja lá de presbiteriana, lá da Rua Arapó, como é que tá? Eu falava, tá bem, graças a Deus. Aí se tinha alguém perto, algum cliente, algum amigo dele, falava, esse aqui é um irmão da igreja presbiteriana e aquela igreja é uma bênção, eles têm um estudo lá que, olha, é um estudo maravilhoso. E eu já cansei de ser testemunha disso daí, e hoje a gente tem percebido o quanto que as pessoas de outras denominações, pessoas que realmente têm vontade de aprender, pessoas que estão em outras igrejas com doutrinas diferentes, mas que as pessoas estudam às vezes e lê alguns livros aí de pessoas que têm uma doutrina bíblica reformada, e as pessoas ficam, né, realmente pensando, como esse pastor que o Zé citou lá, que está lá no Parque das Flores. Tem vindo às quartas e à noite. É. E me disse assim, eu estou vindo porque na nossa igreja canta e ensina o mínimo. Tem igrejas hoje que a preocupação deles é muito louvor, 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 né? Não digo que nós não temos que louvar, né? Muito bom, mas a gente, esse momento de estudo aqui da escola dominical é um momento, né, muito importante, e a gente deveria, todos nós, termos esse amor pela palavra de Deus, em aprender realmente. A gente perde muito se a gente não buscar realmente isso daí, né? Porque a gente vê quanta coisa maravilhosa que tem na palavra de Deus, né? Muita gente não valoriza. Então, quando a gente não tem, é que a gente dá valor. Como a gente vê um exemplo lá, nós já citamos às vezes aqui também, né? Quantos países aí que são perseguidos? Ontem nós vimos um dos países mais perseguidos aí, né? Na Festa das Nações, que foi feito muito bem. Foi coisa linda, quem não veio perdeu, né? Mas a gente vê quantas nações que são perseguidas que não têm a palavra de Deus, né? E as pessoas às vezes têm, uma folha da Bíblia, uma folha dessa daqui que eles conseguem guardar ali escondido, porque não pode ter a palavra de Deus. Às vezes a pessoa tem uma folhazinha dessa daqui, ela fica lendo, chorando em cima assim, valorizando tanto aquilo ali, porque um versículo às vezes, né, essa pessoa anotar às vezes lá e ela guarda aquilo ali com tanto carinho, com tanto amor, né? A gente já viu também um vídeo que passava aí há um tempo, que a turma mandava pelo WhatsApp pra gente, um descarregamento de Bíblias lá na China, e aquelas pessoas, quando receberam as Bíblias lá, eles pegavam assim, a palavra de Deus assim, com tanta coisa que parecia um prêmio assim, uma barra de ouro que eles estavam pegando na mão, né? Quando eles viram, ganharam aquela palavra de Deus assim, é um tesouro. Aquelas pessoas ficavam assim, pegavam a Bíblia assim, e fazia assim, e começava a chorar. E a gente aqui tem a Bíblia de tudo quanto é jeito que a gente quer, de tudo quanto é tamanho, de letra pequena, e letra maior, e na língua portuguesa, na língua inglesa, na língua não sei o quê. Ontem, lá no stand da UPH, né, Zé, tinha 3 Bíblias lá, turca, as 3 turcas, né? As 3 turcas. Eu li alguns textos lá. Entendi tudo que estava lá em turco. Então, a gente tem Bíblia hoje aqui nesse país nosso, graças a Deus por essa liberdade, né? Eu não sei se vai chegar um momento que nós vamos ter as nossas Bíblias confiscadas também, né? Às vezes eu fico pensando que pode ser que, talvez eu não veja isso, mas alguns dos nossos, né, filhos ou netos aí talvez vão chegar a passar por isso aqui no nosso Brasil, porque o cerco está apertando cada vez mais, né? E às vezes Deus vai permitir isso mesmo, porque às vezes a gente tem tanta oportunidade e não valoriza, então precisa às vezes realmente perder isso daqui, porque aí vai valorizar, né? E vão dar valor a isso daí. Mas vamos continuar aqui, que o nosso tempo já está
transcorrido, eu não cheguei nem na metade aqui. Mas, então, a morte de Jesus representava para ele essa oportunidade de retornar à glória que ele teve e que ele já desfrutava na eternidade, né? Então, como nós falamos, a oração sacerdotal é belíssima e ela foi deixada como um exemplo para nós, né? Então, eles estavam juntos lá na criação e eles decidiram tudo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo lá. Eles decidiram tudo a nosso respeito. Ele nos escolheu lá na eternidade. Ele nos predestinou, Ele nos amou e Ele prometeu estar conosco. O Espírito Santo está conosco hoje, iluminando a nossa vida, orientando a nossa vida, para que após a morte nós possamos também ter completado a nossa glorificação e a nossa redenção. Na parte 2, que vai dos versos 6 ao 19, ele vai começar a pedir então que seus versículos fossem guardados. Aqui nós já lemos aqui os versos 11 até mais para frente, nós não vamos perder muito tempo nisso, mas ele deixa bem claro, Jesus, que a sua intercessão era pelos eleitos, né, como nós já falamos, porque eles não pertenciam mais ao mundo. Desse mesmo modo com que o mundo o rejeitou e o hostilizou, também fariam com os seus discípulos. Ele dá o exemplo para os seus discípulos, né, que falando para eles que eles não eram desse mundo, como Jesus também não eram, e Jesus foi rejeitado, e eles também seriam rejeitados. Então Jesus, preparando eles para aquele momento difícil, então eles falam que eles seriam preparados. E até um versículo aqui, que Jesus fala que aquele que matasse um, né, julgaria com isso estar rendendo glória, né, ao seu Deus, né? E nós não estamos vendo isso hoje, lá com os muçulmanos lá. Muitos fazem aquilo como em nome de Deus, eles fazem, né? Um ato de heroísmo. Eles acham que vão ganhar a vida eterna fazendo aquilo ali, porque eles estão matando uma pessoa que não é fiel ao Alá deles lá, né? Eles fazem aquilo em nome de Alá. É chamado na Bíblia forças espirituais do mal. As forças espirituais do mal. Então Jesus fala isso para eles, né? Que eles seriam perseguidos que como um leão voraz, né? Persegue uma presa, né? Porque o mundo os odiaria. Mas Jesus também fala, né, que tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, né? E vós também vencereis. Então, o pedido de proteção do mal também inclui a repetida súplica para que fossem santificados, né? João 17 a 19. Esse pedido tem um propósito, que eles fossem consagrados, e um desejo de uma vida de santidade, purificar. Obra essa que ele e o Pai farão juntos, né? Então ele e o Pai iriam fazer isso juntos, né? E ambas as ocorrências relativas aos discípulos, o instrumento de santificação mencionado é a verdade expressa na palavra de Deus, aquilo que nós já falamos, né? Então, a palavra de salvação que Jesus deu a conhecer aos seus discípulos, está lá em João 15, 2 e 3, e no 17, 14. É por meio da Escritura que o Espírito Santo conduz nosso processo de purificação e nos protege das forças espirituais do mal. Efésios 5, 26 e o 6, 17 também fala disso. Este pedido de Jesus também nos responsabiliza pela busca de um conhecimento e obediência de sua palavra cada vez maior, que está lá em 2 Timóteo 3, 16 e 17, que fala, né, que a palavra de Deus é apta para discernir, né, até dividir alma, né, tudo, né? A palavra de Deus, ela é instrumento para nos ensinar mesmo, para nos corrigir, para nos ensinar tudo, né? E parte 3, né, da nossa lição, que vai dos versos 20 ao 26, Jesus pede pela unidade espiritual da igreja, né?
uma das coisas mais difíceis, né, em se tratando de seres humanos, em se tratando de seres pecadores como nós somos, né? A gente deveria ser unidos, né? Mas a gente vê que ainda crentes, às vezes, com tantos anos de igreja, às vezes ficam chateados com coisas tão pequenas, né? Com coisinhas mínimas. E a gente vê tantas briguinhas na igreja, tanta confusão, às vezes porque o irmão fez isso, ou porque o pastor fez aquilo, ou porque o presbítero não sei o quê, né? E a gente vê o quanto que as pessoas ainda são imaturas. Isso é um cristianismo baixo, um cristianismo que a pessoa às vezes está na igreja há tantos anos, mas ainda não aprendeu, ainda não se apoderou da palavra de Deus como deveria realmente, né? Porque a gente sabe que a gente passa às vezes por problemas, a gente às vezes é ofendido, é maltratado mesmo, porque um irmão pode fazer alguma coisa para a gente, às vezes até sem pensar, pode realmente chatear a gente. Mas a gente que é cristão maduro, a gente tem que relevar essas coisas, passar para lá e perdoar, né? Que Cristo falou sobre perdão, né, para a gente, que Ele falou para os discípulos dele lá a respeito do perdão, né? E às vezes tem pessoas que, cristão, a gente ouve falar, eu não perdoo porque isso é inadmissível, né? Como é que uma pessoa pode fazer isso, né? E Jesus, sabendo disso, então, dos versos 20 ao 26, né, encerrando o capítulo 17, ele vai pedir pela unidade espiritual da igreja, né? E é isso que Deus quer realmente de cada um de nós, né? Que a gente tenha essa unidade dentro da igreja, né? Porque somos todos um corpo. Claro que todo mundo diferente um do outro, ninguém é igual um ao outro. Mas nós estamos aqui como parte desse corpo. Cada um representa alguma coisa. É o primeiro ou é o segundo? É o primeiro. Como parte desse corpo, né? Nós somos, às vezes um é um dedinho mínimo, o outro é um braço, o outro é uma coisa, né? Mas a Bíblia fala que todos são importantes. Não é porque você, às vezes, não... só o dedo duro que não pode ser, né, dona Josina? Dentro da igreja não pode ter o dedo duro. Mas a gente peca muitas vezes nisso, né? A gente peca muitas vezes de falar mal dos nossos irmãos, né? A gente às vezes, Deus perdoe, peço a Deus às vezes que Deus guarde muito minha boca, porque infelizmente a gente como é duro, né? Essa coisa aí, né? Às vezes a gente chega em casa depois da escola dominical, na hora do almoço, né? Como é difícil para a gente não almoçar de sobremesa, a gente pegar um irmão lá para comer, um irmão de sobremesa, viu? Então que Deus tenha misericórdia da gente, que não é fácil não, mas a gente tem que se policiar muito nessa questão, né? Muito complicado. E Jesus sabia disso, mas a gente tem que viver unido como um corpo só, como um corpo que tem que ser completo, né? Não pode ter nenhuma parte doente, porque quando uma parte está doente, todo o corpo sofre, né? E às vezes a gente sabe de casos, às vezes, que uma igreja, né? Na Bíblia tem, né? A gente vê lá em Apocalipse as igrejas lá, né? Às vezes tinha problema dentro da igreja porque, né? Tem sempre uns que estão em pecado, estão passando por um problema grande e isso... O corpo todo sofre, né? Todo o corpo sofre. Mas então, isso que Jesus passou para os discípulos, né? De unidade. E ele pediu que os discípulos também ensinassem isso. E depois nós vemos na fundação da igreja lá em Atos dos Apóstolos, a igreja primitiva. A igreja teve aquele momento de auge, né? No início, aquela coisa... tão linda que está registrada lá no capítulo 2 de Atos, né? Da igreja primitiva. Foi assim maravilhoso quando todo mundo estava unido, né? Eles repartiam o pão de casa em casa, eles oravam uns pelos outros, eles se encontravam, eles eram unidos de alma, aquela coisa tão linda, tudo. Mas já no versículo 4, no capítulo 4, se eu não me engano, 4 mesmo de Atos, já começa
Ananias e Safira. Já começa, infelizmente, a mostrar o que é uma reunião com muitas pessoas, né, de ser humano. Ser humano é terrível. Então aí já começa um querer ter olho grande com respeito ao outro lá, porque um doou uma coisa grande lá, né, e o outro também queria, né, ter a mesma glória lá, mas já começa um egoísmo, uma inveja, todas essas coisas começam a tomar conta da igreja. Então a igreja, infelizmente, não é aquela igreja perfeita que deveria ser lá do início, né? Quando todos tinham tudo em comum, repartiam tudo entre si. Deveria ser assim, mas infelizmente não é, porque nós somos imperfeitos. Mas também Deus deixou que fosse assim, porque Ele sempre deixou a Bíblia registrada, não só as coisas perfeitas, não só os homens perfeitos estão relatados aqui na Bíblia, né? Desde o início da palavra de Deus, todos os grandes homens de Deus que passaram aqui tiveram seu calcanhar de Aquiles, né? Nós vemos lá de Abraão, de Moisés, de todos eles, né? De Davi, e todo mundo, e os apóstolos, todos eles tinham os seus problemas. Mas isso foi deixado aqui na palavra de Deus como um exemplo para nós, né? Porque também, se fosse tudo perfeito, a gente já se acharia o máximo também, né? Não poderia ser assim, né? Porque aí a gente ia se achar o bonzão. E essas coisas, muitas vezes, estão registradas para a gente ver e a gente se reconhecer na pessoa, né, que teve esse momento de descuido, de cair, para a gente ver que a gente também comete as mesmas coisas, né? Para a gente ver que todos nós somos pecadores miseráveis. Então, por isso que a gente tem que agradecer cada dia por Deus me escolher e me amar, e Ele sabia que eu seria esse podre que eu sou, mas Ele resolveu me amar assim mesmo. Então eu tenho que agradecer a Deus cada dia, ao acordar, agradecer e louvar a Deus por essa bênção, por essa misericórdia. E também a gente tem que interceder pela igreja, pedir a cada dia para que a gente seja cada dia mais crentes maduros, né? Cada dia somos vasos de barro que estão sujeitos a quebrar, né? A todo momento. Mas Deus prometeu que Ele vai refazer esse vaso de barro aí que é imperfeito e vai fazer um vaso novo de cada um de nós, né? Graças a Deus por isso. E eu queria, para encerrar, deixar aqui com os irmãos 7 maravilhosas bênçãos que a lição nos traz nesta manhã. Perdão, irmãos, essa garganta, esse cigarro aqui que é difícil às vezes de falar. Mas a lição traz 7 maravilhosas bênçãos aqui que é muito importante, né? Eu anotei aqui e queria que os irmãos pensassem bastante nisso. Que fala, a primeira delas é a eleição, que nós acabamos de falar. A eleição que Deus nos deu lá na eternidade. A segunda, a expiação que Cristo fez por nós. A terceira, proteção que Ele nos dá. A quarta, preservação. A quinta, santificação. A sexta, crescimento. E a sétima, unidade. Então a lição termina falando de unidade. Então todas essas coisas aqui são bênçãos que Deus deixou para nós e que estão registradas aí na oração sacerdotal de Cristo. Eleição, expiação, proteção, preservação, santificação, crescimento e unidade. Que Deus nos abençoe para que a gente tenha isso dentro da nossa igreja, né? Com toda a nossa pequenez, com todas as nossas fraquezas, mas que nós possamos ansiar por isso, pedir a Deus por isso, né? Que Ele nos abençoe. E também, como a lição fala muito sobre oração, Jesus nos deixa o exemplo de oração, que muitas vezes
ele orou por nós, orou pelos seus discípulos. Eu peguei aqui alguns pedidos de oração e... cadê? Onde é que enfiar? Está aqui. Eu queria agora, meus irmãos, que nós fizéssemos uma coisa, que todos nós tem umas canetas aqui, eu vou passar para vocês, pedido de oração e uma caneta. Cada um vai colocar 2 pedidos de oração que você tiver. Você me ajuda, doutor Sidemir? Passa aqui. Né? Você vai colocar 2 pedidos de oração e 2 agradecimentos. Cada um vai fazer isso daí. E aí vocês vão passar para mim e depois eu vou distribuir. Então todos nós vamos ter o compromisso, fazer o compromisso de durante a semana orar. A senhora também já tem caneta, a Vera também já tem, a dona Josina já tem, então só o papelzinho. Vocês entendem? Oi, perdão. 2 pedidos e 2 agradecimentos. Qualquer coisa que você tenha, você coloca e a gente, assim nós vamos estar orando, cada um vai estar orando por um, eu estava dando, por cada irmão, né? Depois vocês devolvem as canetas, por favor. Todos pegaram? Eu também vou fazer o meu, que eu também quero fazer parte. Isto. É muito bom isso, né? A gente, claro que a gente ora pela igreja, ora por todo mundo, né? Mas é muito bom a gente orarmos assim, individualmente, né? Todos orando cada um pelo outro irmão, né? Isso, põe o nome. Podemos recolher? Obrigada.
Isso. Todos entregaram? Acho que tudo tem um aqui. Acho que agora foi todo mundo, né? Então agora eu vou distribuir. Você só não pode pegar o seu pedido, né? A Celia está fazendo. Você só não pode pegar o seu. Se você pegar o seu, a gente troca. Para levar para casa, durante a semana a gente vai estar orando por esse irmão que você pegou. Falta um. Falta o seu Elisa. Vou tomar água aqui enquanto isso. Obrigado, doutor. Então vamos lá. Eu vou distribuindo aqui sem ver o nome. Então. Eu vou distribuindo sem ver aqui, né? Se pegar o seu, você devolve. Se você não entender a letra, procura a pessoa, pelo menos, que escreveu. Volta para quem escreveu, a bagunçada tá na escrever. Aí você só identifica quem escreveu e vê. Eu tô com os dois de vocês aqui, já ia dar para vocês. Pegar de baixo, então. Eita, a Regina aqui, aí ia dar o seu, Regina. Tá bom, né? Então, mas nós vamos embora com quem? E as crianças não quiseram ir com o pai. E aí, me obrigaram a dormir aqui hoje. Eu fui a última a entregar e a última a receber. Tá bom, então nós vamos comprometer a orarmos durante a semana aí por nossos irmãos, né? Isso é gostoso, é um exercício que faz bem, não só para a pessoa que vai receber a oração, mas por nós também que vamos orar. Nós vamos encerrar nossa escola dominical, vamos ficar de pé, agradecer a Deus por essa bênção, né? Esse dia que Deus nos deu um dia abençoado e nos traga de volta à noite. Deus querido, nosso Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, pelo envio de Cristo Jesus ao mundo para morrer, sofrer e nos dar a vida eterna, Deus, através da Sua morte e Sua ressurreição. Pai, obrigado pela eleição, obrigado por nos escolher, por nos amar, mesmo sabendo o quanto nós somos imperfeitos e pecadores. Obrigado por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas. Abençoe o Teu povo, a Tua igreja, abençoe a nossa classe aqui, a cada irmão. Que o Senhor nos dê, ó Deus, cada dia mais intimidade com a Tua palavra, intimidade contigo. O Senhor nos dê, ó Deus, cada dia mais o desejo de Te buscar, ó Deus, através da oração e da leitura da Tua palavra. Obrigado por essa lição desta manhã que falou ao meu coração. E que, ó Pai, Tu tenhas também abençoado a vida de cada irmão para que tenha aprendido também e possa aplicar na sua vida. Nos dê um dia abençoado na Tua presença, perdoe os nossos pecados. Nós Te rogamos e Te agradecemos tudo em nome por amor de Cristo Jesus. Amém. Deus abençoe.